lá do sertão quente do Ceará. Francisco José quis longe chegar. Caríssimos e caríssimas, eu sou Daniel Nonato, filho de Francisco Inácio. Nome que ficou, filho de Francisca, de Zé Inácio, lutador. O sol rachando poeira no pé. Caríssimos e caríssimas, eu sou Daniel Nonato, filho de Francisco Inácio, também depois tornou-se Francisco José dos Santos e de Iracilda, neto de José Inácio de Francisca Rufino. Começo hoje me apresentando assim porque hoje trouxe na mala só o essencial e uma saudade funda, quase visceral. Faz 11 anos que o meu velho pai faleceu. Um homem simples que, com a sua forma rústica de ser, cheio de defeitos, mas também com algumas qualidades que vivem em mim. Não vou dizer que os defeitos vivem em mim, porque todos estão comigo, né? Ô Chico Inácio, meu pai, onde está? E a gente resolveu hoje fazer essa homenagem porque a gente reconhece que às vezes nós deixamos o tempo de amar para depois. E o seu Francisco Inácio, o meu velho pai, que também abandonou Inácio por motivos, né, de mágoa, que eu sei que foi, que o meu avô era José Inácio, ele dizia: eu não amo ninguém. Mas nós sabíamos que o amor que ele dizia não sentir era devido àquilo que ele viveu. E às vezes nós vivemos tanto no passado e esquecemos de valorizar aquilo que temos e que somos. O padre José Antônio, aqui de Nova Iguaçu, ele diz uma frase que eu sempre cito, e nunca vou negar isso, que é a frase de padre José Antônio: não podemos perder o tempo de amar. E a gente olhando para a realidade hoje, diante de tantas guerras, diante de tantos conflitos, filhos, mães, pais que às vezes vivem em conflito, e eu particularmente, devido a motivos que não vou entrar, entrei em conflito com meu velho pai. Depois fizemos as pazes e eu tive a honra de poder viver com ele os últimos anos da vida dele, e conseguimos, né, nos reintegrar, nos compreender. Eu do meu jeito duro, cabeça dura que eu sou, graças a ele, e ele com a sua cabeça dura também, graças ao avô, meu avô, o pai dele, a minha avó, mãe dele. Mas ele conseguiu, no final da vida, da sua história de caminhada nessa realidade, me entender, e eu também consegui entender meu velho pai. Eu lembro que no dia que ele faleceu, eu estava trabalhando na Mitra de Nova Iguaçu, quando o meu irmão, eu somos 10 filhos, me ligou falando que ele tinha passado mal. E eu tive a obrigação de vir, né, sabendo que ele... Meu irmão me ligou depois de 10 minutos que ele faleceu. A gente não percebe quanto a gente ama só depois que perde. E eu me perguntei quando ele faleceu: o que eu vou ser agora, um órfão? É isso mesmo. Nós nos tornamos órfãos. Mesmo depois de 30 anos de vida, mesmo depois de 40 anos de vida, a gente se torna órfão. Quando nossos pais se vão. Então, essa certeza de que os valores que ele deixou, né, os valores morais, o respeito à vida, a justiça que ele tanto pregava e às vezes nem sempre cumpria, coisas nossas, humanas, nossos defeitos, é algo que eu não vou esquecer nunca. Eu queria até falar hoje sobre o governo do Rio, né, o desembargador que está aí fazendo um trabalho excelente, e ontem, nesses dias, né, o Ruas, né, o presidente da Câmara dos Deputados do Rio de Janeiro, entrou com mandato querendo assumir a cadeira de governador, e nós sabemos qual foi o real motivo, porque os contratos executados ou assinados por Cláudio Castro, com apoio do próprio Ruas, está sendo licitado, sendo questionado, sendo cancelado. Então, ali não tem nenhum tipo de amor e respeito pelo Rio de Janeiro, mas apenas a preocupação que as coisas vão piorar. E pelo andar da carruagem, se o atual governador
continuar na cadeira até dezembro, que eu até concordo que eu acho que tem que ficar até dezembro, já que assim fica até dezembro. Hoje eu penso assim, embora a lei não permita, nós vamos ter aí, possivelmente, o Ruas preso, porque tudo indica que tem coisa aí. Mas deixa quieto. Vamos nós para o Evangelho do dia, que hoje é um dia corrido para a gente aqui. O Evangelho de hoje, Evangelho de João, capítulo 6, versículos 52 ao 59, e Jesus está encerrando o discurso do pão. A gente sabe que o Evangelho de João tem aí umas frases que a gente não consegue nem analisar sociologicamente, e de maneira teológica também é complicado. Por exemplo, o versículo 55, quando Jesus diz aqui do capítulo 6, porque a minha carne é verdadeira comida e meu sangue é a verdadeira bebida. Você consegue imaginar, com todo respeito ao espaço teológico, imaginar a gente se alimentando como Jesus fala aqui, porque é isso que os judeus pensaram. É isso que deu a entender literalmente aqui. Jesus falando que nós iríamos comer a sua carne literalmente, e o seu sangue, e beber o seu sangue. E aí deixa bem claro, quem come a minha carne e bebe meu sangue, vive em mim e eu vivo nele. Eu lembro de Padre Léo, quando ele falava que a gente, quando vai ao culto, à missa, à celebração e participa da Santa Ceia, da Eucaristia, a gente fica eucaristizado. E a gente tem uma frase dos nutricionistas, né, dos médicos, que dizem: a gente é aquilo que come. Quem se alimenta de Deus revela o que é de Deus. Quem se alimenta das coisas boas irá servir coisas boas. E Jesus traz hoje uma frase: este é o pão que desceu do céu, não como o pão que os pais de vocês comeram e depois morreram. E o alimentar-se de Jesus não é o rito físico, material, mas é você deixar-se tocar. Eu costumo brincar com a minha velha mãe, dizendo para ela que às vezes ela vai se alimentar, eu tenho 9 irmãos, e alguns ficam brigando quando ela vai comer certos alimentos. Eu brinco com ela, vai ali no sol, fica ali meia hora todo dia, não alimenta-se mais não. Nós, às vezes, queremos que o outro coma bem, e num país onde nós temos ainda um salário muito baixo, desculpe eu dizer isso, mas a verdade é essa, num país onde temos pessoas desempregadas, mesmo com a FAO dizendo, não foi um BGE, foi a FAO que disse isso, nós saímos do mapa da fome, ainda temos pessoas que passam fome. E o grande desafio de nós, um grande desafio nosso como igreja, que a gente tem que entender que a fome ela não é ruim. O ruim é a falta de alimento. Tem dia que a gente quer um evangelho mais leve, quase um café sem açúcar, sem amargor. Mas Jesus hoje não facilita. Ele não oferece um lanche espiritual, oferece a si mesmo. E essa frase é pesada para a gente, quando ele diz: eu sou a comida. E se ele foi comida e se ele foi bebida para o povo daquele contexto, e é isso que nós somos chamados a ser também em nossas atividades diárias. Jesus não oferece um lanche espiritual. Ele se entrega, ele oferta. E não é linguagem simbólica confortável. Ele fala da carne e do sangue. É um escândalo para alguns de ontem e de hoje. E a gente, quando olha para esse evangelho, a gente pergunta: como é que é isso, gente? E aí Jesus vai na última ceia, faz o mistério do amor, que é a Eucaristia. E a gente sabe que tem muita igreja, muitos grupos religiosos, muitos padres, pastores, e aí eu deixo aqui embaixo para quem está no WhatsApp, Bela Tchau, né? A Bela Tchau, e para quem está no nosso canal do WhatsApp lá em cima. Então veja aí, a Bela Tchau, quando a gente celebra a vida, a resistência ao fascismo. Eu paro por aqui, peço a vocês seu like, seu comentário, reze hoje uma Ave Maria, um Pai Nosso, faça a memória pelo meu velho pai, que faz 11 anos da sua Páscoa. Eu sou Daniel Nonato, filho de Chico Inácio, neto de José Inácio e de Francisca Rufino.
Inácio, o nome que ficou. Filho de Francisca, de Zé Inácio, lutador. O sol rachando poeira no pé, aprendeu cedo o valor da fé. E no peito o sonho de melhorar, mesmo sem saber onde ia dar. Pegou a estrada com dor e fé, deixou sua terra, saiu como é. Trouxe na mala só o essencial e uma saudade funda, quase visceral.